nós temos feito um estudo sobre a Trindade. E nas últimas aulas nós temos nos dedicado ao estudo da Trindade no Evangelho de João. Como todos vocês já sabem, de cor salteado, João começa literalmente desde o primeiro versículo do seu Evangelho, definindo que Jesus Cristo é Deus. E que ao mesmo tempo ele é uma pessoa distinta do Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que João nos ensina nesse versículo é que Jesus Cristo é, em um sentido, diferente do Pai, em outro sentido, ele é o próprio Deus eterno e verdadeiro. Se eu perguntasse para vocês, até agora, como vocês definiriam a Trindade de forma simples, o que vocês me diriam? O que é a Trindade? Em termos simples. Ou melhor, um Deus em três pessoas distintas. Tá? Deus é um único ser. E esse único ser que existe é tripessoal. Por vezes, para nós, é bastante difícil entender esse conceito, porque nós tomamos como referência nós mesmos. Eu sou um ser e, ao mesmo tempo, uma pessoa. Um ser monopessoal. Mas Deus é um ser tripessoal. No ser divino subsistem eternamente três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito. E cada uma dessas três pessoas é Deus integralmente, e não parte de Deus. Lembre-se do que nós definimos na última aula. Não é como se o Pai se unisse ao Filho e ao Espírito para formar um Deus, como se cada um deles fosse uma peça de um quebra-cabeça. Na verdade, Jesus Cristo é Deus integralmente, o Pai é Deus integralmente e o Espírito é Deus integralmente. Cada uma dessas pessoas é Deus integralmente e, ao mesmo tempo, existe apenas um único Deus verdadeiro. Existe apenas um único ser divino. Quando nós dizemos que somos monoteístas, o que nós queremos dizer com isso é que nós cremos em apenas um único ser divino. Não existe mais do que um ser divino. Só que esse ser é tripessoal. Tá bom? Isso João define já no primeiro capítulo do seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou seja, ele era distinto de Deus em um sentido, só que em outro sentido ele era o próprio Deus. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, a mensagem de Deus é o Deus verdadeiro. Nas últimas 2 ou 3 aulas, se não me engano, nós estudamos o trecho central do Evangelho de João, que vai do capítulo 14 ao capítulo 16, que é um trecho altamente trinitário, né? Nesse trecho, Jesus faz alusão a si mesmo como Deus, assim como em todo o Evangelho de João. Ele fala a respeito do Pai, que também é Deus, e também fala muito a respeito do Espírito. Então nós tivemos a oportunidade de falar bastante sobre o Espírito nas últimas aulas, porque Jesus fala bastante dele nesses 3 capítulos de João. Como vocês definiriam o Espírito Santo com base nesses 3 capítulos de João? Quem é o Espírito? E o que ele faz? Convence o quê? Convence a gente dos nossos pecados e ele fala de Jesus. Ele é o Consolador. Isso, o Espírito sempre nos remete a Jesus. Onde o Espírito está atuando, há a glorificação do nome de Jesus Cristo. É por isso que eu acho bastante estranho quando nós chegamos a uma igreja e o culto é todo centralizado na pessoa do Espírito. Se o culto fosse de fato centralizado na pessoa do Espírito, o que se seguiria é que ele deixaria de ser centralizado na pessoa do Espírito. Nós teremos aqui então uma incoerência. Porque quando o Espírito de fato está em eminência, quando ele está agindo, ele sempre nos remete ao Filho de Deus. Essa é a sua função. O Espírito tem a função de nos remeter ao Filho de Deus. Só que às vezes você entra no culto e a oração inicial do culto é dirigida ao Espírito. Espírito Santo, enche-nos, dá-nos poder, dá-nos isso, dá-nos aquilo. Espírito Santo, faz isso, faz aquilo. E não há referência alguma ao nome de Jesus. Por que quando nós lemos a Bíblia e lemos as orações dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, nós percebemos que eles jamais oravam para o Espírito? Por que Paulo sempre orava para o Pai? Por que Pedro sempre orava para o Pai? E por que Jesus sempre orava para o Pai? Por que nenhum deles dirigia a sua oração ao Espírito? Porque a oração correta é aquela que é dirigida à pessoa do Pai, em nome do Filho, por meio do Espírito. Tá? Esse é o padrão da oração cristã. Todas as orações que nós encontramos na Bíblia seguem esse padrão. A oração é feita ao Pai, em nome do Filho, pelo Espírito Santo, ou guiada pelo Espírito Santo.
tá bom? Quando nós vemos então o exemplo de Jesus, de Paulo, de Pedro, de qualquer outro apóstolo, nós percebemos que as orações eram invariavelmente dirigidas ao Pai. Só que nós chegamos em muitas igrejas e a oração é dirigida ao Espírito. Os louvores são todos dirigidos ao Espírito. Tudo gira em torno do Espírito no culto. Agora, se o Espírito estivesse de fato em atuação, como nos ensinou Jesus, nesses 3 capítulos de João, o que ele faria? Ele nos remeteria ao Filho. Essa é a função do Espírito. Ele nos remete invariavelmente ao Filho de Deus. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que significa o Espírito nos convencer do pecado? Primeiro, o que significa convencer? Como nós argumentamos na semana passada. Confrontar. Como? Confrontar? Denunciar ou expor, né? O Espírito denuncia ou expõe o nosso pecado. De que pecado se fala aqui? Incredulidade. Também incredulidade, né? Jesus vivia rodeado por pessoas que não criam nele, né? Pessoas que não acreditavam na sua mensagem, na sua messianidade, pessoas que não criam que ele era de fato Filho de Deus, como ele argumentou muitas vezes ser no Evangelho de João, tá? Essas pessoas eram incrédulas, assim como muitas pessoas incrédulas no nosso mundo. E quem expõe a nossa incredulidade? O Espírito. Como ele faz isso? O Espírito não é uma pessoa palpável como é Jesus Cristo, né? O Espírito é um Espírito, por isso ele chama Espírito, né? Jesus Cristo, por outro lado, ele tem um corpo de carne e osso. As pessoas podiam de fato tocar em Jesus, podiam ouvir a sua voz, né? Mas esse não é o caso do Espírito. O Espírito não possui um corpo palpável, não possui uma voz audível. Como o Espírito, então, denuncia ou expõe o pecado do mundo, o pecado da incredulidade? Como? Através de nós. O Espírito age em nós para que nós exponhamos ou denunciemos o pecado do mundo. Ele também denuncia ou expõe a justiça. Só que a justiça, aparentemente, é algo bom, né? É bom que uma pessoa seja justa. Por que então o Espírito precisa denunciar a justiça? É a falsa justiça. Exatamente, a falsa justiça da qual Jesus tanto fala nos evangelhos, né? Ele via rodeado por pessoas que eram altamente religiosas, pessoas que inventavam leis e regras e queriam que todos submetessem a essas leis e regras. Essa é a falsa justiça dos fariseus. O Espírito Santo denuncia e expõe essa falsa justiça, essa tentativa humana, patética, de se mostrar justo diante de Deus. Deus não aceita a falsa justiça dos homens. E isso a igreja precisa denunciar, conduzida pelo Espírito. E por fim, o Espírito nos convence do juízo. Que juízo? Que juízo o Espírito denuncia ou expõe? E aí? Qual foi o julgamento da geração de Jesus sobre ele, quanto a ele? Qual foi? O julgamento da geração de Jesus, o juiz da geração de Jesus, quanto ao próprio Jesus? Que ele era culpado. Que ele era o Messias, que ele era um falso profeta, mentiroso, uma pessoa que expulsava demônios não pelo Espírito de Deus, mas por Beelzebu, o príncipe dos demônios, né? Esse foi o juízo da geração de Jesus quanto a ele. E o Espírito é aquele que denuncia o falso juízo do mundo. A obra do Espírito em nós é a mesma obra que Jesus exerceu ao longo do seu ministério terreno. Ele agiu também no poder do Espírito. Jesus agiu durante esse ministério denunciando o pecado, a justiça e o juízo do mundo. Uma vez que Jesus tem ido para o céu, ter voltado para onde? Para o mesmo lugar de onde ele tinha saído, ele nos enviou o seu Espírito para que esse Espírito nos levasse a fazer as mesmas obras que Jesus fazia aqui na terra. Jesus denunciava o pecado, a justiça e o juízo.
Se o Espírito de Deus está em atuação em nós, nós estamos fazendo a mesma obra que Jesus fazia, conduzido por esse Espírito. Nós denunciamos o pecado, a justiça e o juízo do mundo. Tá bom? Eu quero voltar alguns capítulos no Evangelho de João e ler um trecho bastante famoso com vocês. Um trecho em que Jesus fala também bastante a respeito da pessoa do Espírito Santo e também bastante a respeito de si mesmo. Abram, por favor, suas Bíblias no capítulo 3 do Evangelho de João. João capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. João 3, do 1 até o 10. Mas antes de nós lermos, eu quero apenas falar um pouco do contexto desse trecho para vocês entenderem o que Jesus fala aqui. Jesus aqui está conversando com Nicodemos, que conforme a conceituação do próprio texto era o príncipe dos judeus, ou um príncipe dentre os judeus, né? Nicodemos era um chefe religioso, uma pessoa de bastante destaque na comunidade judaica. Um típico judeu, fariseu do primeiro século, era uma pessoa que possuía um grande orgulho de ser judeu, um grande orgulho de descender de Abraão, Isaque e Jacó. Nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus estava tendo uma conversa com os judeus, e os judeus disseram com muito orgulho para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Os judeus se orgulhavam muito de serem filhos de Abraão. Por quê? Porque eles imaginavam que, por serem filhos naturais, descendentes naturais de Abraão, eles tinham, por conta disso, um relacionamento especial com Deus. O simples fato de eles terem nascido judeus os colocava num relacionamento especial com Deus. E por outro lado, quando esses judeus olhavam para os gentios, eles imaginavam que os gentios eram desprezados por Deus. O favor de Deus recaía apenas sobre o povo judeu. Quantas outras nações, elas haviam nascido, por assim dizer, para servir a Israel. Os judeus acreditavam que quando o Messias se manifestasse, ele dominaria todas as nações e faria com que todas as nações servissem aos judeus. Os judeus, até aquele momento da história, estavam sendo duramente oprimidos por vários povos. Pelos assírios, pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos, pelos romanos. Todos esses povos tinham dominado os judeus. Só que os judeus acreditavam que quando o Messias se manifestasse, ele finalmente venceria todos esses povos e faria com esses povos o que eles faziam com Israel. Ou seja, sujeitaria esses povos à servidão. Para um judeu, então, do primeiro século, os gentios seriam povos conquistados pelo Messias e reduzidos à escravidão. Esses povos existiam para servir a Israel. Então os judeus sempre olhavam para os outros povos de cima para baixo, como se eles tivessem um relacionamento especial com Deus e os outros povos existissem unicamente para servi-los. Nicodemos era um típico judeu e tinha também essa opinião. Vamos então ler o texto para entender o que Jesus nos ensina aqui. João 3, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos fazer o nosso esquema de leitura. Eu vou ler o primeiro versículo, a Val o segundo, a Rê o terceiro e assim sucessivamente. João 3, 1 ao 10. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele perguntou: Deus, como um homem pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é toda que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Beleza. No versículo 2, Nicodemos, esse chefe dos judeus, faz uma afirmação bastante categórica a respeito de Jesus. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos estava impressionado com todos os sinais realizados por Jesus. E Nicodemos tem a impressão de que Jesus era um mestre vindo de Deus e que Deus agia em Jesus.
Nicodemos estava com a impressão de que Jesus era o Messias prometido. Aquele Messias que viria para instaurar o reino de Deus na Terra. Só que o reino de Deus, na concepção judaica do primeiro século, sobretudo na concepção farisaica, era aquele tipo de reino que eu acabei de expor. Ou seja, quando o Messias se manifestasse, ele reinaria sobre todo o mundo e reduziria todos os povos gentios à condição de escravos. Tá? Essa era a concepção judaica do reino de Deus. Nicodemos então tinha a impressão de que Jesus era o Messias prometido por Deus. Aquele Messias que traria o reino de Deus à Terra. O reino de Deus, nessa concepção, traria glória aos descendentes de Abraão e desprezo aos demais povos da Terra. Tá bom? Jesus então corrige essa visão de Nicodemos. Jesus ensina para Nicodemos, um mestre de Israel, o que significava de fato o reino de Deus. No versículo 3, Jesus diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Primeiramente, essas palavras com certeza soaram muito chocantes para Nicodemos. Nicodemos tinha nascido judeu. Ele tinha nascido filho de Abraão. Para ele, isso o colocava automaticamente num relacionamento especial com Deus. Quando o reino de Deus fosse inaugurado, Nicodemos, um filho de Abraão, seria certamente exaltado na sua própria concepção. Mas Jesus está dizendo aqui que ninguém veria o reino de Deus se não nascesse de novo. O que significa nascer de novo? Bom, nós nascemos na igreja, nós ouvimos desde a nossa infância a respeito do novo nascimento. Então nós estamos familiarizados com esse conceito. Mas imagine um judeu do primeiro século ouvindo Jesus falar a respeito da necessidade de nascer de novo. Nicodemos, evidentemente, não entendeu nada. Versículo 4 disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos entendeu literalmente as palavras de Jesus. Como assim, nascer de novo? Eu já nasci. Como eu vou entrar no ventre de minha mãe e voltar a nascer? Isso é impossível. Então Jesus explica o que significa nascer de novo no versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, o que significam essas palavras famosíssimas do Senhor Jesus? O que significa nascer da água e do Espírito? Muitas leituras têm sido feitas desse versículo. Talvez a mais famosa de todas seja aquela que diz que nascer da água é nascer literalmente do ventre de uma mulher. Quando uma criança está no ventre de sua mãe, ela está de certa forma cercada por águas, então ela nasce das águas, né? E nascer do Espírito seria então um novo nascimento. Só que aparentemente não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. O versículo 5 é paralelo ao versículo 3. Vamos dar uma olhada nas palavras de Jesus nesses dois versículos. No versículo 3 ele diz: na verdade, te digo. Versículo 5, na verdade, te digo. Versículo 3, que aquele que não nascer de novo. Versículo 5, que aquele que não nascer da água do Espírito. Versículo 3, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, não pode entrar no reino de Deus. Esses dois versículos têm exatamente a mesma estrutura. A expressão utilizada no versículo 3, te digo que aquele que não nascer de novo, equivale no versículo 5 a aquele que não nascer da água e do Espírito. Então, nascer da água e do Espírito significa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito não representa dois eventos diferentes. Não é o nascimento da mãe e depois o novo nascimento que é realizado pelo Espírito. Nascer da água e do Espírito significa nascer de novo. Trata-se de apenas um único evento. Essa leitura se torna mais forte quando nós consideramos também os versículos 9 e 10. No versículo 9, Nicodemos ainda não estava entendendo absolutamente nada. E no versículo 10, Jesus diz: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Então Jesus está dizendo: olha, você estuda a Bíblia o tempo inteiro. Você lê a Bíblia o tempo inteiro. E a Bíblia fala sobre esse novo nascimento. Você deveria saber isso sendo mestre de Israel. Um mestre de Israel sabia longos e longos trechos do Antigo Testamento, ou daquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, de cor. Ele sabia citar longos e longos trechos da Bíblia.
Jesus está surpreso com o fato de Nicodemos, um mestre em Israel, uma pessoa tão habituada e afeiçoada com a Bíblia, não saber de uma coisa tão clara no Antigo Testamento. Jesus está aqui certamente aludindo a textos do Antigo Testamento, como de Ezequiel, capítulo 36. Eu peço a vocês, por favor, que abram suas Bíblias lá. Ezequiel, capítulo 36. Um trecho muito famoso do Antigo Testamento. Nós lemos esse trecho quando nós falamos sobre a ação do Espírito no Antigo Testamento. Nós já definimos que no Antigo Testamento o Espírito estava em atuação. Ele regenerava os corações dos homens. Sem essa regeneração, pessoa alguma pode ser salva. Ezequiel 36, nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 29. Ezequiel 36, do 23 ao 29. Alguém pode ler todo esse trecho, por favor? E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor Deus. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que ameis os meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. É até 29? Isso. Pois eu vos livrarei de todas as vossas impurezas. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não provocarei fome entre vós. Beleza. Eu quero chamar a atenção de vocês, primeiramente, para o versículo 25. Então, espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. Deus fala aqui, primeiro profeta Ezequiel, que ele aspergiria a água sobre o seu povo e que essa água o purificaria. Tá? Essa água, evidentemente, não é uma água literal. Deus está falando sobre o perdão dos pecados. É como se interiormente nós fôssemos sujos e imundos. E nós precisássemos ser lavados. Deus então nos lava com a sua água. Que água é essa que nos santifica, que purifica os nossos pecados? O versículo 26 fala sobre um coração novo que Deus poria dentro de nós. Por quê? Porque o nosso coração natural é imundo, ele é sujo. Nosso coração natural possui desejos que são contrários aos desejos de Deus. Desejos que não são santos, mas desejos que são impuros, desejos que são tolos, que são pecaminosos. O nosso coração natural é assim. Então é preciso que Deus nos dê um novo coração. Um coração que seja santo. Como isso acontece? Versículo 27. E porei dentro de vós o meu Espírito. Aqui na minha Bíblia, a palavra Espírito aparece com letra minúscula, mas certamente a opção do editor aqui foi bastante equivocada. A palavra Espírito deveria aparecer aqui com letra maiúscula. Deus está falando sobre o seu Santo Espírito. É o Espírito de Deus que purifica os nossos corações, que nos dá um novo coração. Nós temos um coração mau. Como nós podemos crer em Jesus Cristo? Quando nós recebemos um novo coração da parte de Deus. É isso que Jesus chama, em João 3, de novo nascimento. Nicodemos tinha nascido judeu, tinha nascido filho de Abraão. Mas Nicodemos ainda não tinha nascido de novo. Ele não tinha recebido esse novo coração do Espírito Santo de Deus. Ele não tinha nascido da água e do Espírito. Tá? Entenderam o que significa essa expressão? Nascer da água e do Espírito significa que o Espírito Santo nos dá um novo coração. Um coração limpo e não mais um coração sujo como aquele com o qual nós nascemos naturalmente. Nicodemos tinha nascido de sua mãe, que era uma judia, e portanto ele era um judeu, um filho de Abraão, um descendente de Abraão. Só que Nicodemos ainda não tinha nascido de novo. Ele não tinha recebido esse coração limpo e santo da parte de Deus para que ele pudesse crer em Jesus. Mas era necessário que ele recebesse esse novo coração para que ele entrasse no reino de Deus. Não lhe bastava ter nascido judeu. Ele precisava nascer de novo para entrar no reino de Deus. Tá bom? É isso que Jesus está dizendo aqui a Nicodemos. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne,
que é nascido do Espírito é Espírito. Vocês já pararam para pensar o que significam essas famosas palavras de Jesus? O que é nascido da carne é carne. Como assim? Em outras palavras, o que Jesus está nos ensinando aqui é: filho de peixe, peixe não é. Se você nasceu naturalmente de seus pais humanos, você é um ser humano. Se seus pais eram pecadores, você é um pecador. Se os seus pais tinham um coração pecaminoso, você também tem um coração pecaminoso. O que é nascido da carne é carne. Mas quando o Espírito Santo opera o novo nascimento em nós, então nós nos tornamos santos, como é santo aquele que nos gerou. Como é santo o Espírito Santo que nos deu um novo coração. Se o nosso coração foi gerado pelo Espírito, isso significa que o nosso coração agora possui desejos santos, desejos limpos, desejos que agradem a Deus. Tá bom? Então, quem é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está dizendo aqui que se você nasceu do Espírito, você deixou de ser um ser humano de carne e osso e agora você é simplesmente um Espírito. Porque Jesus redime não apenas o nosso corpo, mas também o nosso Espírito. Tá? O que Jesus está dizendo aqui é que se o Espírito Santo nos fez nascer de novo, se Ele nos deu um novo coração, um coração que agora é limpo, um coração que foi lavado com a sua água, nós somos também Espírito. Nós somos santos como é santo o Espírito Santo. Tá bom? É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Não te maravilhes, versículo 7, de ter dito: necessário vos é nascer de novo. E agora vem o versículo 8, que bastante nos interessa hoje. Antes de nós lermos novamente esse versículo, vocês precisam saber de uma coisa. A palavra traduzida como espírito é a palavra grega pneuma. Pneuma. Pneuma tem uma vasta gama de significados. Pneuma significa espírito, mas também significa vento. É exatamente o caso da palavra ruach do hebraico. Ruach significa vento, mas também significa espírito. Tá? Jesus usa, aqui é o João que está registrando as palavras de Jesus, usa a palavra pneuma, que significa tanto vento quanto espírito. E no versículo 8, Jesus joga com duplo sentido desse termo. Repare que na primeira parte do versículo 8, nós temos a palavra vento. O vento assopra onde quer. E na segunda parte nós temos a palavra espírito. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Mas tanto a palavra vento quanto a palavra espírito traduzem um único termo grego, que é o termo pneuma. Vamos à primeira parte do versículo. O vento, ou pneuma, assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O pneuma, que também pode ser traduzido como vento, de fato sopra sobre nós. Né? Às vezes você está andando por aí e começa a soprar contra você um certo vento. Mas você não sabe a origem desse vento, você não sabe de onde ele está vindo, nem para onde ele está indo. Você não conhece as intenções do vento, por assim dizer. Esse é o caso do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é apresentado por Jesus aqui como um ser que possui vontade. Existem certos grupos heréticos que ressuscitaram a doutrina de Ario, que é um herege dos primeiros séculos, que defendem que o Espírito Santo não é, na verdade, um ser pessoal. O Espírito Santo seria, na verdade, uma representação da força de Deus, do poder de Deus. Seria a força ativa de Deus, como dizem, por exemplo, as testemunhas de Jeová. O Espírito, então, não seria uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem vontade, uma pessoa que conversa, uma pessoa que age inteligentemente. O Espírito seria simplesmente a força de Deus. Só que Jesus apresenta aqui o Espírito como um ser que quer algo. O vento assopra onde quer. O Espírito tem uma vontade. E a sua vontade é eficazmente cumprida. Ele assopra eficazmente onde ele quer assoprar. Quando o Espírito quer agir, ele simplesmente vem e age. A sua vontade não depende da nossa vontade. Quando o Espírito de Deus, meus amigos, resolve agir, ele simplesmente age. E essas palavras se tornam ainda mais significativas se nós não perdemos de vista que Jesus está se dirigindo a Nicodemos, chefe, o príncipe dos judeus. Jesus está se dirigindo a uma pessoa que cria que os judeus, os filhos de Abraão, tinham um relacionamento especial com Deus e que os gentios eram desprezados por Deus.
O que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, em outras palavras, é: olha, Nicodemos, você nasceu judeu, bacana, mas isso não vale de nada. Porque o Espírito de Deus, que promove o novo nascimento, atua onde ele quer atuar. O vento de Deus sopra onde ele quer soprar. Ele pode soprar aqui em Israel, mas também pode soprar em outros lugares. A ação do Espírito não está restrita às fronteiras de Israel. O Espírito de Deus pode soprar aonde ele quer, promovendo o novo nascimento, promovendo a purificação dos corações dos homens. Tá? E por isso Jesus diz, na segunda parte do versículo: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, as pessoas que nascem do Espírito, as pessoas que recebem o novo coração por parte do Espírito, receberam isso porque o Espírito assim o quis. Porque o vento quis soprar sobre nós. Se o vento não tivesse querido soprar sobre nós, nós simplesmente permaneceríamos com o nosso coração duro, com o nosso coração endurecido. Nós falamos algumas aulas atrás sobre a confissão de fé da nossa igreja. Aliás, essa semana eu mandei para vocês o documento que nós vamos apresentar à diretoria, né? Na nossa atual declaração de fé, nós temos uma pequena frase que nos dá a entender que o novo nascimento vem depois da fé. A nossa declaração de fé diz: e essa fé importa em que o homem nasça de novo. Algo assim. A nossa fé importa em que o homem nasça de novo. Essa expressão importa em que significa resulta em. Né? Então, o que a nossa declaração de fé diz, em outras palavras, é: a fé que nós temos em Jesus resulta no novo nascimento. Só que o ensino bíblico é o oposto. O que Jesus está dizendo aqui é que o Espírito Santo assopra sobre nós, nos dando um novo coração, para que então nós possamos amar Jesus. O novo nascimento precede a fé. Sem o novo nascimento, ninguém pode crer em Deus. Sem o novo nascimento, ninguém tem um coração que tenha um desejo real e genuíno por Deus. Então é preciso que o Espírito Santo de Deus sopre sobre nós como um vento impetuoso. Estou confundindo impetuoso com intempestivo. É preciso que esse vento de Deus sopre sobre nós, causando o nosso novo nascimento. E quando isso acontece, nós somos então habilitados a crer em Jesus. Todos aqueles que nascem de novo, eficazmente são conduzidos à fé. Tá bom? O Espírito Santo de Deus sopra onde quer. Portanto, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem vontade. Só que essa vontade do Espírito, evidentemente, não está desconectada da vontade do Pai e do Filho. Não é como se o Espírito quisesse soprar sobre uma pessoa que o Pai não tenha elegido. Uma pessoa por quem Cristo não tenha morrido. Né? A obra da Trindade, nós precisamos saber disso, é sempre uma obra unificada. É sempre uma obra harmoniosa. Aquilo que o Pai quer, o Espírito também quer e o Filho também quer. Aquelas pessoas sobre quem o Espírito Santo quer soprar são as pessoas que Deus, o Pai, elegeu desde a eternidade passada. E são também as pessoas por quem Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu e quis morrer. Tá? A obra da Trindade é sempre uma obra perfeitamente harmoniosa. Nunca acontece de Espírito Santo tocar em um ritmo e o Pai tocar em outro. Os dois sempre estão tocando harmoniosamente no mesmo ritmo e a mesma música. Quando o Espírito Santo então quer soprar sobre você, ele quer soprar sobre você porque o Pai te escolheu. Porque o Pai quis te escolher. É porque o Filho quis morrer por você. Tá bom? Quando o Espírito nos dá esse novo coração, o que acontece? Com base no que nós estudamos nas semanas anteriores. Nós nascemos de novo, mas o que acontece quando nós nascemos de novo? Somos convencidos do nosso pecado, Da justiça, do juízo. Nós somos levados à fé em Jesus. Porque quando o Espírito age, o Filho é invariavelmente glorificado. Se o Espírito sopra sobre nós, nos dando um novo coração, purificando a maldade do nosso coração, isso significa que os nossos olhos vão se abrir para que nós possamos enxergar
o Filho de Deus crucificado pelos nossos pecados. Os nossos ouvidos vão ser destapados para que nós possamos ouvir a doce voz do nosso Senhor nos chamando e nos convidando para habitar junto dele para sempre. O nosso coração, finalmente, vai ser circuncidado para que nós possamos amar a Jesus. Quando o Espírito age, o Filho de Deus é glorificado. Se o Espírito regenera os nossos corações, isso significa que, fatalmente, invariavelmente, inexoravelmente, nós seremos levados à fé em Jesus Cristo. Todas as pessoas que são regeneradas pelo Espírito são também conduzidas à fé em Jesus. Então vem os versículos 9 e 10, dos quais nós já falamos. Vamos ler mais alguns versículos desse capítulo. Vamos ler agora do versículo 10 ao do versículo 11 do versículo ao versículo 16. Tinha parado em que leitura? João 3, né? Isso, versículo 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Beleza, chegamos então finalmente ao versículo mais famoso de toda a Bíblia, né? João 3,16. Todo crente sabe esse versículo desde os seus 3 anos de idade. Bom, o que Jesus nos ensina aqui? Até agora, ele estava falando sobre o novo nascimento que é produzido pelo Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo promove o novo nascimento. Ele assopra onde quer assoprar. Agora Jesus começa a falar sobre a fé nele. É preciso que as pessoas creiam em Jesus. O que Jesus está ensinando, então, é que quando o Espírito promove o novo nascimento, essa pessoa regenerada é levada, então, à fé nele. Eu não quero entrar em muitos detalhes sobre esse trecho. Eu quero me concentrar, sobretudo, nos versículos 14, 15 e 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está aludindo àquele episódio do livro de Números em que o povo reclamou, como de costume, contra Deus no deserto. Deus então enviou serpentes venenosas para que mordessem o povo e matassem uma grande parte do povo. Só que Deus também ordenou a Moisés que construísse uma serpente de bronze e a colocasse numa haste. Todo homem que tivesse sido picado por uma serpente e olhasse para aquela serpente de bronze de Moisés seria curado. Tá? Jesus está dizendo que o Filho do Homem seria levantado, assim como Moisés tinha levantado aquela serpente no deserto. Aquela serpente tinha sido colocada sobre uma haste para que ela ficasse em evidência, para que todo homem pudesse olhar para ela. Jesus Cristo, da mesma forma, foi pendurado ou colocado numa cruz. Ele foi levantado literalmente da terra ao ser colocado numa cruz. Só que nós não podemos ver o Filho do Homem, o Filho de Deus, crucificado, a não ser que os nossos olhos sejam abertos pelo Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, é o Espírito de Deus que nos faz ver o Filho do Homem para que nós sejamos curados do veneno mortal que foi injetado em nosso corpo. Nós somos picados pela serpente, fomos picados por Satanás. Ele nos levou ao pecado e, consequentemente, à morte. Mas nós precisamos olhar para o Filho de Deus crucificado na cruz do Calvário. Só que nós somos cegos. Como nós poderíamos enxergar o Filho de Deus? Somente se o Espírito Santo de Deus desejar assoprar sobre nós. Somente se ele desejar nos dar um novo coração. O mais eloquente dos homens, o homem mais habilidoso com as palavras, poderia passar a eternidade tentando nos convencer de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se o Espírito Santo de Deus, porém, não nos desse um novo coração, nós jamais creríamos na sua mensagem, verdadeiramente. Nós jamais obteríamos um conhecimento salvífico do Filho de Deus se o Espírito Santo de Deus não abrisse os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração. Tá? Então é preciso que o Espírito abra os nossos olhos para que nós vejamos o Filho do Homem hasteado, por assim dizer, na cruz do Calvário. Versículo 15,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, as pessoas que são salvas, as pessoas que podem entrar ou ver o reino de Deus, conforme Jesus tinha dito nos versículos 3 e 5, são as pessoas que nascem de novo. E as pessoas que nascem de novo são as pessoas que vêm a crer em Jesus. Tá? As pessoas que nascem de novo fatalmente creem em Jesus. Então vem o versículo mais famoso de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo, que é um dos versículos mais mal interpretados também na Bíblia, assim como é um dos versículos mais famosos, Jesus utiliza a palavra mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Algumas pessoas, quando olham para essa palavra mundo, são muito rápidas ao concluir que o que Jesus está ensinando aqui é que Deus, o Pai, ama com amor salvífico todo mundo, sem exceção. Cada ser humano que nasceu é alvo desse amor de Deus, segundo essa leitura que é feita da palavra mundo aqui. Tá? Mas o que significa mundo? Nós não devemos ser tão rápidos a concluir que mundo significa cada indivíduo que já nasceu, nasce e ainda vai nascer. Porque, meus amigos, nem sempre a palavra mundo tem sentido na Bíblia. No próprio Evangelho de João, se você fizer um estudo minucioso da palavra mundo, você vai ver que em muitos trechos, evidentemente, a palavra mundo não significa cada indivíduo que existe. Basta que você olhe, por exemplo, para João 17:9. Dê uma olhada nesse versículo, por gentileza. João 17:9. O que diz esse versículo? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, apenas para citar um exemplo rápido, nesse versículo, evidentemente, a palavra mundo não significa cada indivíduo que já nasceu, nasce e ainda vai nascer. Jesus faz uma distinção entre as pessoas por quem ele estava orando e o mundo. Jesus estava orando por pessoas que não pertenciam ao mundo. Tá? Então, o mundo nem sempre significa o que as pessoas querem, o que essa palavra significa. Esse certamente é o caso da palavra mundo no versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. Basta que nós percebamos que Jesus estava conversando com Nicodemos. Jesus estava dizendo para Nicodemos até agora que não bastava nascer judeu para uma pessoa ser salva. Então ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo? Judeus e gentios. Tá? Deus amou todos os povos, pessoas provenientes de todas as nações, de todas as etnias. Deus não estava unicamente interessado nos judeus ou nos israelitas. Deus também estava interessado em pessoas de outros povos, provenientes de todas as partes do mundo. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Deus amou o mundo. Deus amou, inclusive, pessoas provenientes do Brasil. Tá? Jesus não estava aqui se referindo a todos os indivíduos do mundo. Ele estava se referindo, mais genericamente, a grupos étnicos, grupos nacionais. Tá? Deus amou pessoas de todo o mundo. Como eu disse, então, agora há pouco, a obra do Espírito não está em oposição à obra do Pai. Porque se nós considerássemos, ou se nós imaginássemos que a palavra aqui significa todo indivíduo do mundo, nós então estaremos dizendo que o Pai deseja salvar literalmente cada indivíduo do mundo. Só que o Espírito não regenera os corações de todos os homens. A obra do Espírito então estaria em desarmonia com a obra do Pai. Enquanto o Pai desejaria salvar cada indivíduo, o Espírito desejaria salvar apenas alguns indivíduos. Só que isso é impossível, como nós vimos. A obra do Espírito sempre está em harmonia com a obra do Pai. Aquelas pessoas de todo o mundo que o Pai ama são as pessoas sobre quem o Espírito Santo de Deus assopra. Tá? São essas as pessoas que recebem o Espírito Santo de Deus, são essas pessoas cujos corações são regenerados. O que acontece quando o coração de uma pessoa é regenerado? A pessoa crê em Jesus, para que todo aquele que nele crê no Filho, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas que Deus, o Pai, ama e elege, são as pessoas sobre quem o Espírito Santo de Deus sopra. E quando o Espírito Santo de Deus nos dá um novo coração, o que acontece? Nós somos levados a crer no Filho de Deus. Nós somos levados a olhar para a cruz do Calvário e ver a glória que emana de lá. E ver que o sacrifício que lá foi efetuado
por nós, pelos nossos pecados. Tá bom? Então, a Trindade sempre age em comunhão, em conjunto, em harmonia para nos salvar. Deus, o Pai, nos elege e nos ama desde antes da fundação do mundo. Muito antes que você viesse à existência, Deus já te amava. Muito antes que a humanidade ou o universo viesse a existir, Deus já amava a cada um dos seus eleitos. Em um determinado momento da história, Deus fez o Espírito Santo de Deus soprar sobre nós. O Espírito quis soprar sobre nós, porque Deus, o Pai, nos tinha elegido. Porque Deus, o Pai, nos tinha amado. O Espírito Santo de Deus nos deu um novo coração. Para quê? Para que nós crescêssemos no Filho de Deus. Ele abriu os nossos olhos, abriu os nossos corações, para que nós pudéssemos então enxergar e amar o Filho de Deus, Jesus Cristo, que também é o Deus eterno. Então a Trindade sempre age em conjunto para nos salvar. Apenas para finalizar, para fazer uma rápida aplicação disso tudo, vocês imaginam que uma pessoa que foi amada por Deus o Pai desde toda a eternidade passada, uma pessoa sobre quem o Espírito Santo de Deus quis soprar, uma pessoa por quem Jesus Cristo morreu, pode se perder? É possível que a obra da Trindade com relação a um Filho de Deus, a um eleito de Deus, falhe? É possível que isso aconteça? É por isso que João nos ensina, é por isso que Jesus nos ensina, nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, que as ovelhas de Deus jamais se perdem. Deus confiou essas ovelhas ao seu Filho. E Jesus nos ensinou, nesse capítulo 10, que é impossível que as ovelhas se percam das mãos do seu Pai. Existe uma força no universo poderosa o suficiente para fazer a mão de Deus, o Pai, a mão onipotente de Deus, o Pai, nos soltar? Existe alguma força no universo capaz de fazer isso? Não. Então, evidentemente, nós estamos completamente seguros nas mãos desse Deus Trino. Se Deus o Pai nos amou, se o Espírito Santo de Deus nos regenerou, e se o Filho morreu por nós, nós jamais nos perderemos. Nós seremos conduzidos por esse Deus Trino glorioso e magnífico por toda a eternidade, até que nós sejamos salvos no dia do juízo. Tá bom? Não existe, então, a menor possibilidade de o Deus Trino desejar nos salvar e não nos salvar. Quando Ele quer nos salvar, Ele vem e nos salva por toda a eternidade. Quando Ele quer nos santificar, Ele vem e nos santifica por toda a eternidade. Amém?